pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom dia. Que bom nós estarmos juntos aqui. Uma alegria também acolher quem está em casa. Vamos aplaudir quem está acompanhando pela TV, pela transmissão da internet. É muito bom nós estarmos juntos nesse congresso mariano. Aplauda quem está aí do seu lado também, porque está aqui. Bendito seja Deus. É uma graça, é uma dádiva de Deus nós estarmos juntos aqui. Eu queria que você pegasse 2 textos bíblicos. Aí, pegue a sua Bíblia, se ela está no celular ou como a minha física aqui. Lucas 1, a partir do versículo 26, o Márcio já pegou esse texto, mas eu quero retomá-lo, e depois João 2. 2 textos importantes, onde nós vamos perceber aqui a disponibilidade do coração da Virgem Maria. Lucas 1, versículo 26, depois nós vamos para João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é... Declara isso. Pois para Deus... É a palavra de Deus que você está declarando, hein? Mais uma vez. Pois para Deus... Então Maria disse... Vamos ler juntos? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo saiu da sua presença. Meus irmãos, minhas irmãs... O tema que me foi proposto para refletir com vocês no nosso congresso é aprendendo com Maria a fazer a vontade de Deus. Repita comigo: aprendendo com Maria a fazer a vontade de Deus. Então aqui nós já vemos esta mulher escolhida, eleita, chamada por Deus, dando uma resposta. E ela dá uma resposta positiva. Ela dá uma resposta de abandono, de entrega total da sua vida nas mãos de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela já começa, quando aparece no texto do Evangelho, a mostrar-nos exatamente esse caminho. O caminho da felicidade. O caminho da felicidade é estar na vontade de Deus. O Márcio nos ensinou esse caminho de submissão à vontade de Deus a partir da oração, dessa entrega.
em comunhão com Deus, nós vamos recebendo a graça que nós precisamos para fazer a vontade dele. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. Existe um limite. Existe um limite que nós trazemos. Exatamente porque a natureza humana decaiu no pecado original. Ela ficou marcada, apesar do batismo, o pecado original ser apagado, mas ficam as sequelas, a nossa fragilidade. E por isso nós precisamos da graça. E a graça, ela vem por meio da oração. Maria estava em oração. Então ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Enquanto eu escutava o Márcio pregar, me vinha muito forte ao coração que esse dia é um dia de decisão. Para mim e para você. É um dia que vai ficar marcado na nossa história. Você precisa anotar, o Padre Jonas ensinava a gente a fazer isso. Anotar na nossa Bíblia a data e escrever assim: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Por quê? Algo Deus está realizando em nós. Vai se concretizar com a consagração. E nós vamos ainda continuar no nosso retiro, no nosso congresso. Porém, nós precisamos entender que Deus está pedindo de nós uma resposta. E essa resposta vem a partir de uma decisão. Nós vamos sendo iluminados pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo nos ensina que a fé entra pelo ouvido, pela escuta da palavra e vai atingir a nossa vontade. E é a partir da vontade, não da emoção, que nós tomamos uma decisão. Quando Deus me chamou ao sacerdócio, eu não queria ser padre. Eu tinha um plano de vida, um projeto de vida, já traçado. Imagina, né? Eu venho de uma conversão radical. Há 30 anos atrás eu era um drogado, cachaceiro, sem vergonha, e Jesus foi me buscar num baile funk no Rio de Janeiro. Tá. Mudou a minha vida. Um ano depois, eu começo a sentir um chamado a ser padre. Falei, não, só posso estar ficando doido, isso é tentação do diabo. Imagina, olhar para trás, para a minha vida do passado, e me ver como padre, jamais. Claro, também eu tinha minha vontade, eu tinha o meu querer. Eu achava que a felicidade estava em fazer a minha vontade. Então eu tinha um plano, que era morar nos Estados Unidos, estudar lá, viver para lá, me casar, ter pelo menos 4 ou 5 filhos. Projeto meu. E aí eu ia para a missa depois dessa experiência com Deus. Fui passando ali 6 meses, 7, 8. Eu olhava o padre celebrando, me via no lugar dele. Eu de túnica celebrando a missa. Eu falava, sai Satanás, isso é tentação. Está querendo me atrapalhar a participar da missa, pelo amor de Deus. Aí eu vi o padre fazendo homilia, me via no lugar dele. Eu renunciava, eu falei, Deus me livre, eu já dei tudo. Olha, agora estou vivendo a castidade, a pureza, estou rezando todo dia, venho na missa diária, já me confessei, confesso uma vez por mês, pelo menos. Rezo o rosário, faço estudo bíblico, tudo, já estou fazendo tudo. Já dei tudo. Mas aquilo começou a me pressionar. A me pressionar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu ia rezar, me vinha a palavra de vocação. Primeira palavra que Deus me deu, eu falei, Deus me deu uma palavra para o Senhor iluminar isso aí, para isso desaparecer. Profeta Jeremias, desde o ventre da sua mãe te escolhi para que sejas profeta. Eu fechava a Bíblia e saía vazado, eu não quero saber nada. Aí, passado um tempo, eu ia de novo rezar, falei, me dê uma palavra para que essa palavra demonstre que não tem nenhum chamado sobre a minha vida a mais do que de ser um bom cristão. E um honesto cidadão, como dizia Dom Bosco. Abri a palavra, Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem. Eu falei, Deus me livre, sabe? Isso, até a Bíblia está me tentando, rapaz. Passava um tempo, aí eu ia de novo, na honestidade, querer saber o que Deus queria para mim. Pedi uma palavra, Salmo 115. Que poderei retribuir por todo o bem, por toda a graça que me fez. Eleva o cálice da minha salvação. Quando eu lia cálice, eu entrava em desespero. Eu falei, não é possível, já dei tudo. A última palavra que me veio foi João 15, quando Jesus vai dizer, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí eu fechei a Bíblia e falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou marcar uma audiência com o padre, vou contar tudo o que eu fiz de errado, e eu tenho certeza que no final ele vai falar que eu não sirvo para ser padre.
Então, programei na minha mente tudo que eu ia falar com detalhes para ele do que eu tinha feito de errado. E aí, sentei na frente do padre. Coitado do padre. O que ele ouviu, vocês não têm direito de ouvir. E eu contei. Aí ele falou, mas por que você está desenterrando o pecado que você já confessou? Eu te vejo na missa todo dia. Eu já atendi em confissão, mas não lembro dos seus pecados, graças a Deus. Não é? Mas por que você está desenterrando? Porque eu vejo o senhor celebrando e me vejo no seu lugar. Eu vejo o senhor fazendo... O olhinho dele encheu de lágrimas, porque ele era padre novo na minha paróquia. Ele deve ter olhado e falou assim, eu encontrei a minha primeira vocação. Aí eu falei, o olho dele encheu de lágrimas, deve ter ficado tocado, né, com o meu testemunho. Mas aí, terminei de falar, ele falou assim, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu estava comendo a Bíblia, então já sabia o que era. Conversão de Paulo. Quem era Paulo? Perseguidor dos cristãos. E o que Deus fez na vida de Paulo? Por que ele não pode fazer na sua? Aí eu respirei. E aí ele continuou. Você sabe quem foi Agostinho? Sem vergonha. Safado. Teve até filho. Depois se converteu, se tornou bispo, santo, doutor da igreja. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí ele me contou a história de São Francisco de Assis. Eu já sabia, porque o primeiro santo, geralmente, com convertido numa conversão como a minha, você vai se admirar por quem? Francisco de Assis. Me contou a história. Eu falei, eu já sei de São Francisco. Ele falou, então, como é que você não serve para ser padre? Mas eu não quero. Eu falei para ele, eu não quero. Aí ele falou, então tá bom, arruma uma namorada, viva um namoro santo. Se um dia for, você volta, me procura. Gente, parecia que eu tinha tirado uma tonelada das minhas costas. Eu saí flutuando. Falei, agora, já estava paquerando uma menina no grupo de oração. Falei, agora vai ser legal. Fui lá, me apresentei para a minha pretendente, convidei ela para a gente sair, conversei e começamos a namorar. Primeiro mês, ela gostando muito de mim, eu apaixonado pela Bíblia, pelo altar e pela cruz, e pela Virgem Maria. Falei, tem alguma coisa estranha. Claro, atração física é natural. Segundo mês, ela apaixonada e eu doido pelo altar, pela missa, por tudo que era... Falei, tem alguma coisa esquisita nisso. Me ajuda, Jesus. Terceiro mês, amor, I love you. E eu quero missa, eu quero adoração, eu quero Bíblia, eu quero a cruz, eu quero a Virgem Maria. E falei, Deus, o senhor precisa falar comigo. E aí, íamos para o retiro de jovens, de carnaval, nós dois. Na semana do retiro, ela me procurou e falou, olha, meu pai e minha mãe estão indo para a praia. Vamos para a praia? Eu falei, não vou para a praia, não, eu vou para o retiro. Mas torcendo para ela ir para a praia, para eu ficar sozinho com Jesus, para eu entender o que ele queria. E aí ela foi para a praia, eu fui para o retiro sozinho. Quando chegou no retiro, quem estava pregando era a comunidade Mar Adentro, que evangelizava a minha região. Era a Mônica, da comunidade Mar Adentro, uma celibatária. No sábado de manhã, na primeira palestra, ela cita a frase de Santa Catarina. Gente, às vezes a gente espera grandes respostas. Deus vai falar ali. Ela disse uma frase. Santa Catarina de Sena dizia, se é vontade do Senhor, também é minha, porque a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz. Parece que tudo acabou ali, só ficou aquela frase. Eu não vi mais nada do que ela falou. Eu não sei mais o que foi a pregação. Eu só queria que acabasse para eu dar uma resposta para Jesus. E aí, aquilo ali na minha cabeça, eu quero ser feliz. Então, se a vontade de Deus é capaz de me fazer feliz, não é a minha vontade, é a vontade dele. E aquele conflito, aquilo dentro de mim. E aí terminou a pregação, eu saí quietinho, vazei. Entrei na capela, me ajoelhei diante do crucifixo, não foi nem diante do Santíssimo. E falei para Jesus assim, o senhor sabe que eu não quero ser padre. Mas se essa é a sua vontade, eu deixo aos pés do Senhor a minha vontade para fazer a sua. Porque eu quero ser feliz. E se a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz, é nela que eu estarei a partir de agora. E aí eu disse algo que não foi por orgulho, mas por compromisso. Eu não serei mais um, eu farei a diferença na sua igreja. Eu vou fazer 18 anos de padre dia 12 de dezembro desse ano, né? Eu fui ordenado dia 12 de dezembro de 2006. Eu digo para você, eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque eu estou na vontade de Deus.
Estar na vontade de Deus não significa que eu não tenha problemas, que eu não sofra, que eu não seja perseguido, que eu não tenha dores, que eu não tenha perdas, Não. Mas a felicidade é estar na vontade de Deus. O que Maria nos ensina quando o anjo anuncia a ela? Ela nos ensina a dizer sim à vontade de Deus. E aquele sim dela ali seria custoso. Maria, a partir do sim, ela vai passar pelas provas daquele sim. Ela vai passar pelas provas. A primeira dela foi ali quando José fica sabendo e pensa deixá-la. Depois a gente vai ver as provas até chegar na cruz. Mas quando nós dizemos sim à vontade de Deus, a vontade de Deus é capaz de nos fazer felizes. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso da sombra da morte, eu sei que comigo tu estás. Eu estou na vontade de Deus. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade mundana de que a vontade de Deus é essa felicidade desse mundo. Nós acabamos de vir de Lourdes com o meu grupo, chegamos essa noite aqui em Fátima, e lá Nossa Senhora disse para Bernadette, eu não te prometo felicidade nesse mundo, mas na eternidade. Aqui a gente é feliz, mas a gente passa por provas, por dores, por situações. Mas o importante é dizer sim à vontade de Deus. Agora vai no segundo texto que eu disse para que nós lêssemos nesta pregação, que é o texto que me foi dado pela organização do encontro, que está lá em João, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 11. Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu, o que há entre mim e entre ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam, fazei tudo o que ele vos disser. Repita comigo, fazei tudo o que ele vos disser. Olha para quem está do seu lado e diga, fazei tudo o que ele vos disser. Olha para quem está do outro lado e diga, fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou, enchei as talhas de água, e eles a encheram até em cima. Então disse, agora tirai e levai ao mestre de cerimônia. E eles levaram. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe, todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora? Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Aplauda a palavra da salvação. Então, nós vimos Maria dizer, eis aqui a serva do Senhor. Nós estamos entendendo que a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz, amém? E agora nós estamos percebendo a condução daquela que na Canção Nova o Padre Jonas diz que ela é mãe e mestra. Ela nos ensina. Não é verdade? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Que você educou o seu filho? Sim ou não? Então hoje nós estamos aqui nesse congresso sendo educados pela Virgem Maria para fazer a vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus passa por essa palavra. Fazei tudo o que ele vos disser. Padre Jonas dizia, tudo é tudo. É fácil fazer tudo? É? Gente, se fosse fácil, isso aqui estaria repleto. Na verdade, Portugal teria que contratar o exército para conter o número de pessoas aqui. Se fosse fácil. Mas é exigente. E exige de nós uma resposta. Eu fui estudar esse texto, e o interessante é que os padres da igreja, quando vão refletir sobre o terceiro dia, eles têm várias visões. Uma visão, por exemplo, o terceiro dia. O primeiro foi aquele dia em que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, aí João e Tiago foram, ou melhor, Andréia e João foram ficar com Jesus aquela noite até as 4 horas da tarde. O segundo dia foi quando, alguns padres vão dizer assim, quando Jesus encontrou-se, não é, com Pedro. O terceiro dia com Natanael.
Depois ele foi para Caná da Galileia. Mas o interessante que eu descobri é que uns dos padres da igreja vão dizer que o terceiro dia quer dizer que são os últimos tempos. O terceiro dia são os últimos tempos. A palavra que desce à terra para começar o seu matrimônio com a natureza humana. Para curá-la. A palavra que desce do céu para realizar, a palavra é Jesus, o verbo, que se faz carne, que desce à terra para consumar o seu matrimônio com a natureza humana, para curá-la. E nós estamos lendo um texto que, no final, acontece uma abundância de vinho, não é? Ainda não chegou a hora, mulher. Mulher, para a gente lembrar lá do Gênesis, colocarei em inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Amém? Tu lhe ferirás a cabeça e ele ferirás o calcanhar. Então, mulher, ainda não chegou a minha hora. A hora que Jesus está dizendo ali é a hora do vinho do sangue dele na cruz. Mas o vinho dos tempos finais é uma experiência profunda, de uma vontade profunda de um Deus maravilhoso que quer nos encher de alegria do Espírito. Porque só é feliz quem faz a vontade de Deus. E aí eu fui ali, né, diante do que os padres da igreja diziam desse texto, e eu já estava meio que intuindo o que Jesus queria dentro dessa realidade. Então, vamos lá. O que é a vontade de Deus para você e para mim? Diga para mim, padre, qual é a vontade de Deus para mim? Primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro elemento da vontade de Deus a nosso respeito é a nossa salvação. Amém? O sonho de Deus para cada ser humano, desde o primeiro que nasceu até o último que nascer, é a salvação. Deus não tem condenação para ninguém, amém? Ele tem salvação, por isso que é necessário uma decisão de fazer a vontade de Deus. Veja só, 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículos de 3 a 4. Que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Que todos os homens se salvem e chegam ao conhecimento da verdade. Depois, o apóstolo Pedro, na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ele usa de paciência. Ele está falando dos fins dos tempos. Por que Jesus ainda não veio? Por que tarda tanto? Alguns estavam zombando. Vocês estão esperando, ele não vem. Ele vai dizer, ele está usando de paciência porque ele não quer que ninguém se perca. Bata no peito e diga, começar de mim. Nós já podíamos ter morrido, não é verdade? Já podia ter acontecido um monte de coisa, mas Deus está nos dando oportunidades para nós abraçarmos a salvação. João 3,16. De tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então, qual é o primeiro elemento da vontade de Deus a seu respeito e ao meu respeito? A salvação. Segundo elemento, eu não vou entrar em muitos elementos não, só dois. Segundo elemento, a nossa santificação. A nossa santificação. Olha para quem está do seu lado, da sua santificação. Mateus 5,48. Só para você ver. É Jesus que está dizendo no Sermão da Montanha. Mateus 5,48. Sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. A gente poderia substituir a perfeição aqui por santidade. Porque essa perfeição e essa santidade vem de Deus. Então, olha a pregação do Márcio Mendes. Nós precisamos nos expor a Deus em oração. E é na oração que Deus vai nos santificar. É na comunhão que Ele vai nos santificar. Amém? Depois, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Jesus Cristo para que nós sejamos santos e íntegros diante dele no amor. Diga comigo, santidade. Integridade. Vontade de Deus para mim. Salvação, santificação.
santificação e salvação. Então, tudo que foge disso não é vontade de Deus. Amém? Isso é lógica. Eu não preciso forçar a barra. O que nos tira da santidade, e aí nós temos 3 inimigos da alma: diabo, que já foi vencido, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo tem medo de água benta. O diabo tem medo de uma cruz abençoada, que é um sacramental, de um terço. Ele já foi vencido, não dê poder para ele que ele não tenha. Que às vezes a gente absorve um poder e assume um poder do diabo na nossa vida que ele não tem. Inclusive, Santo Agostinho dizia assim: o diabo é um cão amarrado, ele só morde em quem se aproxima dele. Então, se você entra no campo do diabo aí, meu irmão, minha irmã, você está lá no campo dele. Então, o primeiro inimigo da alma é o diabo. O segundo inimigo da alma é o mundo. O mundo criado, essa beleza toda que a gente contempla? Não. O mundo, pessoas, olha, dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Né? Porque em João existem 3 conceitos de mundo: a criação, as pessoas, de tal modo Deus amou o mundo. Não é o material simplesmente, são as pessoas. Ele amou o mundo para quê? Para salvar. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? No mundo, pessoas, ele veio para nos... Mas um mundo que os místicos, os teólogos místicos vão dizer, né, que são inimigo da alma, é tudo aquilo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que é contra os mandamentos, aquilo que é contra a lei de Deus, aquilo que é contra a moral da igreja, aquilo que nos leva a negar a Deus, isso é esse mundo. E depois o outro inimigo, porque esses 2 externos, o diabo e o mundo, eles vão provocar um inimigo que está em nós, que somos nós mesmos, as nossas paixões desordenadas. Então, o diabo vai observando quais são as nossas fragilidades, e ele vai usando do mundo para nos tentar. Vai jogando coisinhas. Se o seu problema é a sexualidade, ele vai começar a jogar a tentação para você entrar na pornografia, para você fazer isso, para você fazer aquilo, para você deixar sua mente povoada, a sua fantasia cada vez mais. Ele vai usar daquilo ali. O seu problema é com dinheiro? Ele vai começar a colocar situações. O seu problema é de um temperamento totalmente descontrolado, que você é uma ira em pessoa? Ele vai começar a provocar a sua ira. Mas aí você cede. Não ele te obriga. Amém? Eu cedo, não ele. Ele não me obriga. Ele só joga a isca. Se eu peguei a isca, aí eu tenho que me confessar. Colocar minha vida em ordem. Voltar para Deus. Então, nós temos esses 3 inimigos. E aqui, eu fui em alguns textos, porque se alguns padres da igreja dizem que aqui no terceiro dia são os últimos dias, então eu fui em alguns textos dos últimos dias para mostrar para você o que é esse combate. A primeira coisa, você pode anotar aí depois para você conferir, ou se você quiser abrir, você tem habilidade na Bíblia, abra aí Apocalipse capítulo 12, versículos 12 e 17. Apocalipse capítulo 12, versículos de 12 a 17. Apocalipse capítulo 12, versículos de 12 a 17. É um texto muito conhecido, é o combate, não é? Entre a mulher e o dragão, a queda do dragão, a luta do dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A Virgem Maria, os filhos dela, a descendência dela, não é? A igreja que gera filhos. Então, está escrito aqui no versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós, e ele está cheio de grande furor, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A gente já começa a perceber que no Gênesis ele era uma serpente. Agora no Apocalipse ele é um dragão. Aumentou de tamanho, né? Não aumentou de tamanho? Agora ele tem um poder limitado. Limitado. Ele é persuasivo. Ele tenta nos persuadir, mas ele tem um poder. Bata o seu pé direito aí no chão, deixa eu ouvir o barulho. É assim que a Virgem, a Imaculada, faz. Ela esmaga a cabeça desse dragão.
Amém? Pode aplaudir a Imaculada, a Virgem Maria. Então, resta pouco tempo. Nós vamos perceber um crescimento. Se você olha para fora da janela da sua casa, você vê um crescimento do mistério da iniquidade. Vê ou não vê? O mal não tem crescido? Tem? Sim ou não? Tem crescido. Nós temos visto. Nós temos contemplado. Mas eu sempre ouvi o Padre Jonas dizer que quanto mais difícil ficaria, mais a graça de Deus se derramaria sobre nós, como humanidade. Amém? Então, o socorro vem nos tempos difíceis. A graça vem. Então, ele resta pouco tempo. Vamos lá agora no versículo 17. Enfurecido contra a mulher, o dragão começou a combater o restante dos filhos dela. Olha para mim e diga, Padre, é nós. O restante dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, nós estaremos sempre num combate, mas Deus combate por nós. Não foi isso que o Márcio Mendes trouxe da medalha das duas cruzes? Deus combate por nós, a Virgem Maria combate por nós, São Miguel Arcanjo combate por nós, os anjos combatem por nós. Gente, tem uma história bíblica tremenda. Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, se eu não me engano, ou 6. Um dos dois capítulos. Quando o profeta, acho que é o capítulo 2, o profeta Eliseu, ele revelava ao rei de Israel as ciladas armadas pelo rei de Arã. E aí, o rei de Arã reúne os oficiais e fala assim, alguém está me traindo. Porque toda hora que eu vou atacar Israel, o povo eleito, eles já estão sabendo. Aí uma pessoa diz, não, ninguém está te traindo, não. É o homem de Deus, o profeta Eliseu, que tudo que é dito entre quatro paredes, Deus revela a ele. Aonde está esse homem? Em Dotaim. Então, eu quero que o melhor do meu exército, carros, cavalos e cavaleiros, vão pegar esse homem. Um único homem de Deus, hein? Um exército vai para buscá-lo. Dotaim era uma cidade cercada de montanhas. O profeta está lá. A cidade foi cercada pelo exército. E aí, o Eliseu fala assim para o servo dele, vai lá dar uma olhadinha lá fora. O servo volta e diz assim, ai meu Senhor, o que será de nós? A cidade está cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. Aí Eliseu coloca delicadamente a mão dele na cabeça do servo. E eu imagino que o Padre Léo diria assim, a oração do Padre Léo seria essa. Senhor, abre a visão dessa anta para que ele enxergue. Abra a visão dessa anta para que ele enxergue como ele deve enxergar. E aí, o servo do profeta sai e ele vê a cidade cercada de carros, cavalos e cavaleiros de fogo. E ele volta e diz para Eliseu. E aí Eliseu vai dizer para ele, os que estão em nosso favor são em maior número do que aqueles que estão contra nós. Aleluia! Os que estão em nosso favor são em maior número do que aqueles que estão contra nós. Essa é a visão de alguém que faz a vontade de Deus, que está no combate, que não foge do combate, que sabe que está no combate espiritual, mas sabe que o céu combate em favor dele. Por isso que nós temos que estar na vontade de Deus, por isso que nós não podemos sair da vontade de Deus. Você está me entendendo? Segundo texto que eu separei aqui, Mateus 24, 12 a 13. Jesus vai dizer, a maldade crescerá tanto que a caridade de muitos esfriará. Mateus 24 é um sermão escatológico, está falando dos fins dos tempos. A maldade crescerá tanto que o amor de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será... Segura na mão de quem está do seu lado. Fala, meu irmão, balança a mão dele, mas aquele que perseverar até o fim, na vontade de Deus, lutando, caindo e levantando, melhorando a cada novo dia, buscando cada dia mais a Deus, balança a mão dele, aquele que perseverar até o fim, será salvo. A vontade de Deus vai acontecer plenamente. E diga para... Não aplaude ainda não. Fale, eu profetizo. A graça da perseverança.
pela intercessão da Virgem Maria. Agora pode aplaudir, Ele vai te dar a graça da perseverança. Olha um outro texto que vai falar dos fins. 2 Timóteo 3, de 1 a 6. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Nota bem o seguinte. Nos últimos dias... Gente, quando começou os últimos dias? Alguém sabe me dizer? Quando Jesus se encarnou. É a última hora. Nós estamos na última hora. Aí Ele veio, salvou-nos, ascendeu ao céu, enviou o Espírito Santo. Vamos lembrar que Pedro, no Pentecostes, vai dizer... Não estamos bêbados, não. O que está acontecendo é o que está escrito no livro do profeta Joel. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias. Diga para quem está dizendo, nós estamos nos últimos dias. Agora, eu dizer que nós estamos nos últimos dias, eu estou dizendo que a nossa geração verá Jesus vir em glória? Eu espero que sim, eu quero ser arrebatado. Mas se Ele não vier, eu estou preparado para quando Ele me chamar. Eu estou na vontade de Deus. Eu estou dizendo que é na nossa geração que o anticristo se manifestará? Não. Mas eu estou dizendo que nós estamos nos últimos dias. Quantos dias serão esses últimos para frente? Eu não sei, nem quero saber. Porque não tem direito qualquer cristão de ficar fazendo elucubrações sobre o dia que o Senhor virá. Eu não posso. Eu posso fazer uma leitura espiritual. Mas, para mim, olha, tá, os sinais estão muito claros, a apostasia tem crescido, o mal tem avançado e tal, a gente tem visto tanta coisa. Eu posso até... Nossa, parece que sim, eu preciso ainda estar mais preparado. Mas eu não estou dizendo que Ele voltará. Eu espero. Você espera? Eu quero ser arrebatado. Quem aqui quer ser arrebatado? E você vai entender que o arrebatamento que eu estou dizendo não é o que os protestantes pregam, não, porque o deles não é certo. Vai acontecer um arrebatamento antes da manifestação do anticristo para preservar a igreja da perseguição. Não, isso não é bíblico. O arrebatamento que eu estou dizendo é quando Jesus vier em glória, todos os que são dele serão atraídos a Ele nos ares. Meu Deus do céu. Isso vai ser tremendo. Meu coração sendo atraído ao coração dele. E aí, todo mundo vai para os ares, né? Porque já não vai ter peso de lei da gravidade. Não existirá mais isso, nós vamos ser atraídos a Ele. Uau! Que coisa tremenda! E olha só, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, repete comigo, egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos seus pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres, e não de Deus, ostentarão uma aparência de piedade, mas não viverão a piedade na realidade. Foge dessa gente. Isso está acontecendo nos nossos dias? Muito. A maldade crescerá tanto que o amor esfriará no coração de muitos. Mas é por isso que a gente está evangelizando 24 horas na Canção Nova. É por isso que nós estamos fazendo um encontro como esse, para que o amor não esfrie no seu coração, para que você fique incendiado cada dia mais e persevere até o fim para ser salvo. E é Nossa Senhora que vai nos conduzir nesse caminho da vontade de Deus. Diga comigo, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas veja só, gente, nesse versículo do capítulo 24, versículo 12, está lá a palavra iniquidade. No grego original, no original grego, a palavra é anomia. O que é anomia? Anomia. A é um prefixo, né? Nomia. Hã? Fora do normal. Não é isso. Mas isso aí também está. Etimologicamente, a palavra significa sem lei. Ausência de lei. A ausência. Nomos, lei.
a ausência de lei. A anomia, na teologia, ela é frequentemente usada para descrever um estado de desordem moral. Desordem moral, rebelião contra as leis instituídas por Deus. Uma condição em que a lei é desrespeitada ou ignorada. Gente, verdade ou não é que as estruturas desse mundo estão exatamente promovendo uma rebeldia contra as leis? Estão ou não estão? Mas qual é o ensinamento da nossa mãe na pregação de hoje? João, capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele... Então, o que Nossa Senhora está nos ensinando é uma oposição da nossa parte a tudo aquilo que tem sido ensinado pelo mundo. E aí eu digo para você, passe cada uma das ideologias do tempo presente e compare se elas estão em consonância com a palavra de Deus e com a moral da igreja. Então, se as ideologias... Não é? Vamos lá, a ditadura do relativismo, que não tem nada como sendo verdadeiro. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado, e eu escolho o que eu vou fazer. Isso não é uma rebeldia contra a lei de Deus? Sim ou não? Sim. Vamos descrever os ismos. Se eu fosse passar todos os ismos aqui agora, não dá tempo, nessa pregação. Não é? Eu estou falando dos ismos, né? Não sei se aqui é assim, né? Em Portugal, feminismo. Aí vai. Olha lá para ver se tem conformidade com a palavra de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, as ideologias. Tem? Não, eu poderia aqui mostrar para você, em cada texto bíblico, cada uma das ideologias do nosso tempo, para dizer para você, não tem. Elas estão totalmente cumprindo aquilo que está dito em Mateus 24, 12. A iniquidade crescerá tanto, a anomia crescerá tanto. Por quê? Eles usam dos grandes e poderosos sistemas que estão aí na mão de muitos. Sistemas de comunicação, arte, música, TV, filmes, séries. Eu poderia aqui descrever para você, para quê? Para trabalhar na cabeça dos homens e das mulheres do nosso tempo uma desobediência à lei de Deus. Inclusive, Bento XVI, e Francisco repetiu muito isso, que Bento XVI um dia falou para ele, o pecado do tempo presente é o pecado contra o Deus Criador. E se você pegar o 675 do Catecismo da Igreja Católica, vai lá e está escrito assim, nos tempos do anticristo, o homem se glorificará a si mesmo e se sentará no trono de Deus, achando-se que é Deus, sou eu que decido. Vamos lembrar que tem uma máxima, meu corpo, minhas regras. Tem essa máxima? Tem, está aí ideologicamente proposto. Organismos governamentais estão todos alinhados para fazer com que a anomia, a desobediência se espalhe, e deixa eu dizer, e se infiltre dentro da igreja, e se infiltre nos nossos movimentos, e se infiltre na nossa cabeça, para que a gente tenha uma aparência de piedade, mas não vive a piedade, como diz o apóstolo Paulo. É a última coisa que ele vai avisar para Timóteo. Muitos terão aparência de piedade, mas negarão que são piedosos, porque dentro da igreja são muito piedosos, mas lá fora vivem como se fossem ateus, porque fazem tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. O que Nossa Senhora vai dizer? Fazei tudo o que é. Como é que é? Como é que é? Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está o segredo. O que Jesus disse, eu preciso fazer. Simplesmente. Se eu não consigo, eu vou buscar ajuda, eu vou rezar mais, eu vou me confessar, eu vou renunciar, se eu preciso fazer uma renúncia. E eu acho que talvez a gente vai ter que compor orações agora de renúncia de ideologias. Porque elas são tão contaminadas, diabólicas, que elas condicionam a mente, o coração das pessoas. Eu acho que a gente antes a gente renunciava a falsas doutrinas, agora a gente vai ter que renunciar a ideologias. Se você renuncia a ideologia tal, renuncie em nome de Jesus. Para quebrar esse negócio, porque não é possível, porque infiltrou. E aquilo que Paulo está dizendo é concreto, é real. Muitos têm aparência de piedade, mas desdizem a piedade que vivem lá fora. Sabe o que isso se chama? Quer aplaudir? Aplaude.
E eu vou dizer como o Padre Jonas dizia, se você aplaudir é porque você entendeu. Né? Então, isso se chama ateísmo prático. Eu digo que eu sou piedoso, que eu sou católico, mas eu desobedeço a doutrina católica. Olha, eu sou católico, mas eu não concordo com isso, com aquilo outro. Então, meu filho, o diabo pode ser católico assim. Se ele não se submete. Se você é Deus, então, o que eu posso fazer? Mas a mãe está dizendo, fazei tudo o que ele vos disser. Gente, tudo aquilo que a minha mãe me disse, aconteceu. Ela dizia, meu filho, não faça isso, eu temava fazia. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu desobedeci a minha mãe. E olha onde eu fui parar. Olha onde eu fui parar. Mas ele foi lá e me resgatou, deu tempo. Me resgatou e olha o que ele fez comigo. Me trazer em Portugal para pregar num congresso mariano, como sacerdote da igreja. Padre Jonas, quando me atendeu e eu contei a minha história para ele, como foi a minha conversão, ele olhou com aqueles olhos nos meus olhos e disse assim para mim. Por quê? Naquela época, a minha família estava fazendo uma campanha de oração para um primo meu que estava contaminado por uma falsa doutrina. E ele estava tendo manifestações. E eles estavam orando pela libertação dele. E aí eu contei isso para o padre. Ele falou assim, é assim a intercessão. Às vezes a gente reza para chover lá no Nordeste e precisa chover lá no Sudeste. E Deus, em primeiro lugar, vai mandar chuva para o Sudeste, para depois mandar para o Nordeste. Ele falou assim, o seu primo não estava em pecado mortal, porque ele já tinha confessado, ele estava só passando pelo processo da libertação, você estava. Se você morresse naquela condição, você estava condenado. Mas ele não. Então Deus foi primeiro em você, a chuva foi lá no Sudeste, para depois ir lá no Nordeste, porque ele também foi liberto, tempos depois. E eu entendi o processo. É assim. E eu me submeti totalmente à vontade de Deus. Agora, eu e você precisamos sair desse nosso congresso mariano decididos. Eu rompo com as ideologias, com a mentalidade deste tempo. Eu rompo com tudo aquilo que não agrada a Deus, porque a partir de hoje eu quero viver a vontade de Deus. Quem aqui quer viver a vontade de Deus, levanta a mão e diga eu. Então se aplauda. Olha o que São Pio X, ou São Pio X vai dizer, o rosário é a mais bela de todas as orações, a mais rica em graças e a que mais agrada à Santíssima Virgem. Os erros modernos serão destruídos pelo rosário. Aleluia! Os erros modernos serão destruídos pelo rosário. E nós temos visto um crescimento de oração do rosário, na presença de Jesus sacramentado, num horário penitencial, está cumprindo aquilo que Nossa Senhora ensinou aqui em Fátima. Penitência, oração, aquilo que o anjo disse da Eucaristia. Nós estamos levantando um exército de homens e mulheres que se dobram diante do Santíssimo Sacramento para rezar o rosário numa hora penitencial. E eu já posso ver as nuvens do céu carregadas da glória de Deus. E a glória de Deus se derramará sobre a humanidade pela nossa oração e a nossa perseverança. Mas nós precisamos continuar, nós não podemos retroceder. É preciso continuar. Nós não podemos desistir. Olha para quem está desse lado, não desista. Penitência, oração, adoração eucarística. Um composto poderoso para destruir as obras do inferno. E você e eu somos chamados a viver essa experiência de assumir a vontade de Deus. Sorria para esse irmão, a vontade de Deus é que você seja salvo. E a vontade de Deus
é que você seja santo. Santo até mesmo de altar, hein? Eu quero ver santos de altar aqui. Canonizáveis. Amém? Padre Jonas dizia isso, nós temos que ter coragem de querer ser santos canonizáveis. Não é orgulho, não. É compromisso com aquilo que é a vontade de Deus para nós. Talvez na batalha você tenha sentido já, assim, muitos baques. Eu vou contar um testemunho que o padre deu muitas vezes de um fato ocorrido aqui em Portugal. Ele veio pregar um encontro de oração e uma mãe aproximou-se dele ao final do encontro e disse: Padre Jonas, me ajude. Eu sou da Renovação Carismática Católica, eu sirvo na minha paróquia e o nosso grupo de oração tem um ministério de ir nas praças pregar para os drogados. Só que o meu filho é drogado. E eu chego em casa, ao invés dele melhorar, ele só piora. Sabe qual foi a palavra de sabedoria dada pelo padre? Continue semeando, porque alguém vai semear no seu quintal. Ele voltou para o Brasil, anos depois, muitos anos, ele voltou, e esta senhora o procurou. E disse para o padre: Padre, eu fiz aquilo que o senhor falou. Continuei semeando, esperando que alguém semeasse no meu quintal. Mas um dia, padre, eu cheguei da minha pastoral de rua. Quando eu cheguei na minha casa, meu filho tinha me roubado tudo que eu tinha, de joias, do dinheiro. E ele desapareceu e ficou anos desaparecido. Eu não sabia se meu filho estava morto, eu não sabia se meu filho estava preso, não sabia o que tinha acontecido. Mas eu continuei semeando, entre lágrimas. Mas eu continuei semeando. Um belo dia, depois de muitos anos, eu estava na praça, naquele dia, do nosso grupo de oração, fazer aquela evangelização. E um jovem pede para dar testemunho. Lindo. Quando eu ouvi a voz, eu vi que era o meu filho. E olha o que aconteceu, gente. Aquela palavra de sabedoria. O filho roubou a mãe, pegou tudo que tinha, foi para a Inglaterra, gastou o dinheiro lá com droga, prostituição, e estava na frente de uma igreja, quando um ministério como o da mãe dele foi pregar a palavra, e a semente foi plantada no coração dele, e ele se converteu. E ele disse: mãe, obrigado porque a senhora não desistiu do seu trabalho, porque alguém fazendo o mesmo trabalho que a senhora me alcançou. O combate, às vezes, ele é desgastante. Às vezes a gente é tentado a desistir, a retroceder. Mas não pare, você verá o fruto do seu penoso trabalho. Coloque a Virgem Maria à frente. Continua lutando pelos seus. Se você não ver aqui, você vai ver no céu. Alguém vai te abraçar lá no céu e vai dizer: eu estou aqui por causa que você não desistiu de mim. Amém? Você crê? Sim. Gente, é bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Não desista, você está na vontade de Deus, a vontade de Deus é a sua salvação, a salvação da sua família. Não desista, a vontade de Deus é que você seja santo. Amém? Você crê nisso? Então, hoje, Nossa Senhora está nos ensinando um caminho para que nós façamos a vontade de Deus. Eu peguei aqui, eu trouxe um livrinho antigo, das aparições aqui de Fátima. Veja só, na segunda aparição, qual foi a segunda aparição? 13 de junho de 1917. Então, Nossa Senhora apareceu ali aos videntes. Lúcia diz para ela: vós me se... Está na língua. Vou ler igualzinho, porque a Nossa Senhora falou. Pode? Vós me se, que me quer? Nossa Senhora, quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o texto todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que eu quero. Lúcia pediu a cura de uma pessoa doente. Nossa Senhora respondeu: se converter, curar-se-á durante o ano. Lúcia vai dizer a Nossa Senhora: queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Acaba com sofrimento, leva a gente para o céu. Nossa Senhora responde: sim, a Jacinta e o Francisco vou levá-los em breve. Mas tu ficas cá, mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar.
Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem abraçar, prometa a salvação. E serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Lúcia, triste, diz: fico cá sozinha? Nossa Senhora responde: não, filha. Olha para a imagem e diga para Nossa Senhora: fico cá sozinha? Sozinho? Não, filha. Tu sofres muito, porque ela ia ficar sozinha na cabeça dela, né? Nossa Senhora diz: eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Eu queria encerrar esse momento de graça dizendo para vocês: ouça a mãe dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Você vai experimentar o vinho da abundância na sua vida, das bodas. Um dia nós estaremos todos nas bodas do Cordeiro, celebrando eternamente. Mas ela promete para mim e para você hoje: eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio. Nos últimos dias, o Imaculado Coração de Maria é o lugar de refúgio de cada um de nós. E ele será o caminho que te conduzirá a Deus. Fica de pé. Olha para ela e fala: eu fico cá sozinha? Sozinho? Ela está olhando para cada um de nós e diz: não, minha filha, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será sempre o seu refúgio e o caminho que te leva para Deus. Nossa Senhora é o caminho que nos leva mais rápido para Deus, mais rápido para nós fazermos a vontade de Deus. Então estenda suas mãos na direção da Virgem Maria e diga para ela: eu quero entrar no seu imaculado coração, mãe. Eu quero ir para esse refúgio seguro. Eu quero ir para esse lugar de proteção. Eu quero estar guardado no seu imaculado coração. Vai dizendo para ela agora: eu entro no seu imaculado coração, mãe. Eu quero agora estar aí. Eu quero que as ondas de amor por Jesus do seu coração tomem agora todo o meu ser. Eu quero agora, ó mãe, nesse coração que foi totalmente tomado pela graça do Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo, porque é a promessa dos últimos dias. Eu quero, mãe, ser protegido e guardado no seu imaculado coração. Mãe, eu quero, Virgem Maria, eu quero ser conduzido até Deus a partir do seu imaculado coração. Eu agora levanto as minhas mãos na direção dessa imagem que representa a sua presença no meio de nós. Eu quero agora declarar que eu estou no seu imaculado coração, e que o triunfo do seu imaculado coração aconteça na minha vida, aconteça na minha família, aconteça nas minhas escolhas, aconteça na minha decisão. Eu vou lutar a partir de hoje a fazer tudo o que Jesus disser, e fazendo tudo o que Ele disser, eu vou experimentar a abundância. O Senhor é o Deus da abundância. Eu vou experimentar a abundância da graça, da bênção, da alegria, porque a vontade de Deus é capaz de me fazer feliz. E eu estou me consagrando, me entregando ao seu imaculado coração. Mãe, recebe sinceramente a minha entrega. Recebe sinceramente o meu abandono no seu imaculado coração. Recebe agora, mãe. Sou eu, Padre Roger Luiz da Silva. A senhora conhece as minhas lutas, as minhas batalhas, os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas intenções. A senhora conhece, mas eu estou agora me jogando no seu imaculado coração. Lugar que vai ser daqui para frente o meu refúgio e o caminho mais seguro que eu irei para Deus todos os dias. Por Maria. Com Maria, em Maria, eu irei para Deus todos os dias. Muito obrigado, Virgem Maria. Mãe. Muito obrigado. Muito obrigado.